Fala galera, o UFC 326 está chegando e esse é um daqueles cards que mudam carreiras. Tem Caio Borralho em luta grande, Raul Rosas sendo testado de verdade e tem Best Motherfucker, é Charles contra Holloway. Guerras que podem acabar em nocaute rápido. E hoje eu vou analisar o BMF e fica ligado aí ó, que nesse vídeo eu vou apostar, hein? E as minhas apostas vão ser com a 1xBet, que vem fortalecendo o trabalho que a gente faz aqui dentro da luta, galera. Para quem acompanha esporte e gosta de análise de luta de verdade, a 1xBet tem apoiado muito, seja no MMA, seja no futebol ou seja no boxe. E eu sempre falo, se for entrar nesse mundo, entre com responsabilidade e estratégia. Não é emoção, galera, é leitura de jogo. O link tá na descrição e também nos comentários fixado aí para quem quiser apostar com responsabilidade. Bora analisar o UFC 326, porque esse card tem luta que muda ranking e muda carreira. Um foca no volume, que é o Holloway, no controle de distância e volume de golpes. O Charles, ele investe no caos, ele investe em encurtar a distância, colocar joelho, colocar tip, golpes muito fortes. É um cara que tem mais força que o Holloway. Mas vamos analisar a primeira luta entre eles. O Charles ainda era no UFC 331 em 2018, ainda era um menino no MMA, era um menino ainda em formação, enfrentando um cara no auge da carreira. E naquele momento, o Holloway soube controlar a distância, soube conduzir, colocando volumes de luta, de golpes, até o Charles se machucar o pescoço, né? Depois daquela luta, o Charles evoluiu demais. Foi muito importante aquela derrota para o Charles na carreira. O Charles subiu de categoria, ele sofria demais para bater 66. Quem conhece o Charles sabe que ele não é um cara que bate 66 facilmente, é um moleque muito alto, tem 1,80 m para mais até, e é muito forte para essa categoria. A 70 é a categoria do Charles. Ali o jogo dele ganhou poder. Essa revanche entre os dois, o Charles tem que ter muita certeza do momento, então ele tem que fintar muito, jogar muito tip com a perna direita. Vocês podem ver que o Charles ele ameaça demais a perna esquerda, mas a perna que ele é perigoso no tip é a perna direita, e a perna esquerda dele tem que usar com muita cautela, porque ele finta demais a perna e pouco golpe ele joga, então o atleta vai sabendo que aquilo não é um movimento que se torna perigoso, então ele só levanta a perna da frente para encurtar a distância e sair pegando de mão. A estratégia do Charles tem sim que ser de encurtar a distância e impor o jogo de força dele, mas ele tem que ter muito cuidado nisso, porque o Holloway, dos boxes mais técnicos dentro do UFC, então um cara que bate andando para trás com muita facilidade, um controlador de distância, um contragolpeador muito forte, tem bons rodados, transita nas duas bases com muita facilidade. Charles anda para frente, tem vantagem da força e deve impor o grappling para tirar aquela pujança do striker. Já o Holloway é um cara que vai investir no controle de distância e colocando volumes de golpe, fazendo com que ele vá frustrando o jogo do Charles. Vamos analisar a luta do Charles com o Gate. Ele toma algumas mãos e o Gate é um cara, ele é encontrado. O Charles, toda a investida, encontra o Gate. E ele tomou algumas mãos, até foi ao chão e aceitou e chamou o Gate não aceitou o chão e mandava o Charles voltar em pé. O Charles ele é um cara que não controla a distância, ele vai tirando a distância do oponente, trazendo o grappling para dentro do jogo. Isso é o jogo que ele deve fazer com o Holloway, sim, a mesma estratégia, mas ele tem que ter um pouco mais de cuidado ao fazer isso com o Holloway vai sair para trás, ele não vai chegar no Holloway com tanta facilidade como ele encontrou o Gate. Então ele tem que ameaçar mais, usar mais o tip de perna de trás e menos essa finta excessiva com a perna da frente, né? Ele vem andando para frente, muito Muay Thaizão, usando esse tipo de perna da frente ali, essa finta com a perna da frente. Isso com o Holloway não vai caber, galera. O Holloway vai controlar a distância e ele cai com muita força na perna da frente. Isso pode ser muito perigoso para o Charles. Charles tem que estudar, investir nas fintas, fazer com que o Holloway também fique apreensivo. Deve andar para frente como ele andou com o Gate? Deve, mas ele tem que ter muito mais cautela na chegada. Essa luta do Holloway com o Gate vai mostrar para vocês bastante como o jogo do Gate o Gate é um cara que absorve e devolve. Ele não controla a distância, é um cara que pouco se movimenta para trás controlando a distância. Ele é um cara que vai para o infight
a luta inteira. É um cara que anda para frente, galera. O Gate pouco vai para frente. É um cara que pouco ataca. É um cara que mais contragolpeia. E o Holloway nessa luta fez ele frustrar muito, fazendo com que ele ficasse o tempo todo no ar, não encontrando a luta, não encontrando a luta. E isso pode acontecer com o Charles, porque o Holloway faz isso com muita eficiência. Para mim, é um dos caras que tem um boxe mais técnico dentro do MMA. Muitos vão vir falar do Topuria. Topuria é um cara que controla bem e tal, mas ele é um cara que tem muito poder nas mãos. Então ele não constrói no volume, ele constrói no golpe certeiro. O Holloway não tem poder para um golpe só. O Holloway constrói os nocautes dele. O Charles tem que entender, não ir naquela marcha Muay Thaizão muito para cima, sem colocar tip. Tem que colocar tip isolado. Mete tip de direita. E se for usar de esquerda, não use no ataque, use na entrada, fique um pouco mais e utiliza ela mais no antijogo, como a gente no Muay Thai utiliza. Se o Charles conseguir levar a luta para o chão, porque é um cara que dificilmente é colocado para baixo, muito bom controle de distância, o Charles tem muito pouca possibilidade de time perfeito de queda. Ele vai ter que colocar o Holloway na grade e trabalhar essa luta agarrada na grade. No meio vai ser muito difícil ele achar esse time perfeito. Só que ele não pode buscar esses tiros de clinch isolado. A trocação vai ter que entrar em jogo. Como a gente falou, em golpes isolados, o Charles tem vantagem. É mais forte. Entender a hora certa de golpear para que ele não caia dentro do Holloway, porque o Holloway é muito controlador. Ele sai e bate, mano. Sabe que é um cara que sai batendo. Busca muita brecha, né? Muito. Ele vai construindo, ele vai deixando o jab andando para trás. É um cara que não vai querer lutar agarrado com o Charles de jeito nenhum. Então o Charles tem que estudar a hora certa de entrar em clinch e ali é onde ele vai tirar aquela pujança. O striker e o grappler nunca deve sair trocando com o striker de primeira. Agarra ele, deixa ele cansado, faz ele fazer uma isometria. Se os dois trocar em pé só, vantagem do Holloway, que o Holloway controla muito bem, um cara que sabe tocar sem ser tocado, e o Charles é aquele, vamos ver quem bate mais forte. Se o Holloway fizer essa chamada como ele fez com o Gate, vem pra luta, saca? Vamos ver quem bate mais forte, não tem pro Charles, galera. Esse é o jogo do Holloway, é um cara com um dos melhores boxes do UFC. Então, Charles tem que transitar dentro do MMA, saca? Como eu falei pra vocês, tem mão mais forte, saca? Tem mais poder nos movimentos, mas no volume é do Holloway. E aí ele pode ter problema, tá, galera? Eu diria que essa luta, ela tá 50-50 com uma leve vantagem no Charles na força, galera. Um jogo de força do Charles pro Holloway. O Holloway, ele batia muito mais fácil 6-6 do que o Charles. Então o Charles é um cara um pouco mais forte, um cara que se conseguir colocar a luta agarrada, trouxer o clinch para dentro dessa luta no primeiro round, tirando a liberdade da musculatura explosiva que é necessária para o striker ter sucesso. Então ele deve buscar essa luta amarrada, com muita cautela no primeiro momento, e depois que ele colocar na grade, fizer o Holloway fazer força, der essa frustrada nos braços do Holloway, aí sim o jogo do Charles começa a ficar interessante. Charles não deve cair naquela loucura do best motherfucker, que é aquele lance da trocação. Vem que o Gate contra o Holloway fizeram, o Holloway com o Poirier fizeram também, mas o Charles não deve aceitar isso, porque é o jogo do Holloway. E se for para a decisão dos árbitros, ele com certeza vai ter vantagem. Agora, se o Charles conseguir chegar com inteligência, impondo o grappling dele, os golpes de força, e não ficar trocando boxe com o Holloway, não. É chegando, buscando o clinch e usando a força dele, impondo a vantagem corporal que o Charles tem, galera. E eu vejo o Charles tendo sucesso nisso sim, viu? Quando ele lutou lá atrás com o Holloway, era um menino em ascensão, contra um atleta no alto nível já. E esse atleta em alto nível continua em alto nível. Mas o Charles, galera, hoje, quantos anos depois? 2018, 8 anos de muito treino, muitas lutas aconteceram. Preparem que vem um Charles
diferente. Se o Charles conseguir impor o jogo, o Holloway não vai ter tempo e distância para construir o nocaute. O Holloway precisa de volume, precisa de vários movimentos para construir o seu nocaute. Já o Charles não. O Charles precisa de uma mão colocada, colocar para baixo e sim mostrar o que ele tem de melhor, que é o jiu-jitsu. Então, Charles, impõe essa transição de jogo no MMA, não joga boxe com ele, tá certo? Impõe, sim, um Muay Thaizão andando para frente, jogando tip, joelhada com a tua perna direita, pedalando, que tu gosta bastante, meu irmão, mas não para na mão do Holloway. Vem para cima, atropelando com atitude, chega no clinch, tira essa pujança do Holloway para que ele não consiga colocar aquele grande volume que ele está acostumado. Tá bom, meu querido? Então, tamo junto, Charlinho. Para quem gosta de acompanhar e fazer leitura técnica de luta, esse card é interessante de estudar. A 1xBet tem mercado para vencedor, método, rounds e combinações. Link na descrição e também nos comentários aí fixado. E reforçando, responsabilidade sempre, galera. Até porque tu já sabe, previsão é uma coisa, lá dentro é outra. Depois do evento eu volto aqui para analisar quem leu certo. Agora eu quero saber de vocês, galera. Charles ou Holloway? Quem vai ser o best motherfucker? No próximo vídeo eu vou analisar as outras lutas do card e vou apostar com vocês.